Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí a mais uma aula, né, onde nós procuramos aí trazer conteúdos para a compreensão do todo em geral. Hoje nós vamos falar sobre o fanatismo e mais algumas questões que envolve essas questões aí de crenças um pouco mais direcionadas, digamos assim. Então, seja muito bem-vindo, muito boa noite aí para quem está acompanhando isso, né, ao vivo e muito boa noite, né, para quem vai chegar depois e a todos aí que estiverem acompanhando essas nossas aulas. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, deixe seu like, compartilhe aí essa aula com alguém que você acha interessante, que precisa conhecer um pouco sobre esse assunto também. E sem mais delongas, vamos ao nosso assunto de hoje, o fanatismo. Encontraremos fanáticos em todas as religiões, seitas, filosofias e modos de vida. Todo aquele que aceita cegamente um preceito e o defende com veemência sob qualquer circunstância é um fanático. Aqueles que repreendem outras crenças sem base sólida, apenas tentando demonstrar que o seu pensamento é superior, são igualmente fanáticos. O fanatismo é construído pela falta de equilíbrio. Para que haja moderação, sempre há de se ponderar os prós e os contras de cada situação, em acreditar ou não acreditar. Da taxatividade do acreditar ou do não acreditar nascem as mentes perversas e egoístas. Notamos que até mesmo na alimentação existem os fanáticos. Há os que sobrecarreguem seus organismos com comida e depois enfrentam doenças devido aos excessos. Também proliferam os que se negligenciam com a falta de nutrientes. Vegetarianos e carnívoros brigam, esquerdistas e direitistas entram em conflito. Com católicos e protestantes não é diferente. As disputas insanas, as guerras e boa parte das misérias humanas devem-se, sobretudo, ao fanatismo em suas mais diferentes vestimentas. De acordo com os gnósticos, a maior parte das religiões perdeu a essência de seus valores em razão dos desvios incitados pela ausência de equilíbrio. A Igreja Católica figuraria, segundo eles, como a principal acumuladora de karma negativo. O catolicismo atual teria muito pouco dos valores pretendidos por seus fundadores. A gnose acredita ainda que a maçonaria acabou se tornando um grupo seleto e elitista, igualmente desvirtuando o preceito de que o conhecimento deve ser para todos. Aliás, existem esoteristas que não compactuam com o fato de o símbolo maçom ser um G, o qual representa a palavra gnose, uma vez que tal organização se distanciou dos fundamentos esotéricos. Ocultistas afirmam que as escolas espíritas teosóficas, Rosa Cruz ou Rosacrucianas, budistas e xamânicas são os primeiros degraus a subir antes de se compreender as ordens superiores dos grandes mistérios. Apenas são incompletas por não praticarem a cristalização do corpo solar, já explicada aqui numa aula restrita. Ressaltam ainda que o espiritismo acumula karma negativo ao emprestar os corpos de seus médiuns para que o ego dos desencarnados por eles se manifeste. Afinal, a essa altura já sabemos que o espírito não aparece em reuniões mediúnicas. Em relação às escolas teosóficas, rosacrucianas e budistas, aponta-se que seus ensinamentos ainda permanecem em boa parcela ocultos devido à influência da era de peixes. Porém, a atual deve aclarar os princípios por elas professados. No que tange ao aprendizado xamânico,
A gnose louva a magia natural e o contato direto com a natureza, mas desaconselha o uso de drogas e alucinógenos, pois seriam excessos prejudiciais e não fariam parte do verdadeiro xamanismo. Para trilhar a moderação, devemos seguir o caminho do meio, expressão oriental que se refere ao tal. Manter-se caminhando pelo trajeto do meio é equilibrar as energias yin e yang. A escuridão adoece, mas, como diria o sábio Lao Tse, o excesso de luz cega a vista. O fanatismo está em todos os lugares. Há fanatismo nas situações externas, mas ele também se multiplica na mente das pessoas. Sabe-se que a esmagadora maioria das enfermidades aparentemente físicas tem fundo psicossomático. Além disso, são abundantes os comportamentos que revelam alguma desordem ou patologia mental, como, por exemplo, a mania, associada à ideia fixa, às esquisitices, às extravagâncias, aos gostos exagerados, a psicose, ligada à deformação da realidade e dos sentimentos, levando a sérios prejuízos na estrutura da personalidade e a doentios comportamentos sociais. A neurose, intimamente relacionada a problemas mal resolvidos na infância, a ansiedade, a histeria e ao desfragmentos do eu. A neurastenia, uma fraqueza nervosa que diminui a disposição, a libido, a concentração, ao passo que aumenta a insônia e a intolerância a ruídos. Esse apego exagerado a uma ideia, a um posicionamento, a uma única direção existencial, neutraliza os sentidos e impede o real discernimento. Fanáticos são incapazes de enxergar defeitos na questão que escolheram defender e são ainda mais inaptos a notar as qualidades da esfera oposta. As guerras mundiais e religiosas, o nazismo e a Inquisição são exemplos de fanatismos que alcançaram a dimensão social. Analisando a sociedade, vemos que o fanatismo está em todos os lugares, principalmente nos seguintes setores: política, religião, moda, esporte, trabalho, alimentação. Ainda os fanatismos raciais, sociais, intelectuais, filosóficos, artísticos. A gama de ocasiões em que o fanatismo se manifesta é infindável. Sobre a maneira de acabar com esse problema na política e na religião, Samael, em sua obra Transformação Social da Humanidade, ele diz o seguinte: os líderes políticos e os espirituais são os polos positivo e negativo de uma mesma força. O político e o espiritual devem equilibrar-se mutuamente nos dois pratos da balança cósmica. Os grandes gênios têm em uma mão a balança e na outra a espada. O líder espiritual que não faz labor social converte-se em um malandro inútil. O líder político sem espiritualidade é um velhaco da intelectualidade. Sem espiritualidade nasceram os velhacos. Quando o homem é líder político e espiritual ao mesmo tempo, empunha o cetro de poder. E Samael continua: todos os grandes líderes políticos das poderosas civilizações que nos precederam na noite profunda dos séculos foram também grandes líderes espirituais. Moisés, Maomé, Santo Lama, Siemá, Jesus, Buda, Hermes, Gandhi, dentre outros. Foram gênios da política e guias espirituais. Vamos entender um pouco, falar um pouco sobre egolatria, mitomania e paranoia. Outros graves prejuízos ao desenvolvimento espiritual são a egolatria, a mitomania
e a paranoia. A egolatria é a adoração ao eu, ao ego. O resultado é a deformação do sentido espiritual da vida, no qual está presente em nós. Em muitas escolas de mistérios, o estudante é proibido de usar a palavra eu. No início do curso, falamos que o vocábulo nós tem muito mais força cósmica e predispõe as pessoas a nosso favor, pois releva sociabilidade e não egoísmo. Além do mais, o ego é a razão de todos os nossos tropeços e somente conseguindo eliminá-lo poderemos ascender. A mitomania, no que tange ao nosso estudo, é dizer-se um Deus, um grande mestre, possuidor de capacidades superiores. Mito significa lenda, invenção, e mania quer dizer loucura. Em um sentido mais estrito, científico, a mitomania é a mentira compulsiva, geralmente relacionada aos aspectos que acabei de mencionar. Tentar convencer as pessoas de que é portador de qualidades superiores. Mitômanos podem ser perigosos porque, não raras vezes, têm raciocínio muito rápido e perspicácia para fazer com que os outros realmente acreditem neles. A paranoia é um desajuste mental caracterizada pela desconfiança, às vezes pelo sentimento de estar sendo perseguido e, em muitos casos, por um conceito exagerado de si mesmo. O paranoico que se acredita melhor passa a distorcer os ensinamentos que recebe, e quando é clarividente, o problema piora ainda mais. Vamos ver o que diz sobre isso Samael em seu livro Noções Fundamentais de Endocrinologia. O clarividente paranoico é orgulhoso, gosta de estar isolado do povo, só trata com algumas poucas pessoas, é muito inteligente, astuto, desconfiado, sente-se infalível, crê-se um grande mestre, pensa que pode dominar a todos, não concede razões a ninguém, somente ele é o sábio, é grande e poderoso. Esta classe de clarividente, quando raciocina com ódio, malícia e desconfiança, pode chegar até a planejar friamente um assassinato intelectual. Egolatria, mitomania e paranoia representam o culto ao ego. As pessoas que ostentam tais características, todavia, não admitem essa adoração aos seus eus, pois isso faz parte do ego, rejeitar a ideia de estar inconsciente. Além disso, o maior obstáculo ao desenvolvimento da consciência é a dificuldade em reconhecer a multiplicidade dos egos. Quem ainda não consegue perceber que usa várias máscaras diariamente, usa tantas que nem sabe mais quem é, onde está ou o que está fazendo. Encontra-se muito longe do encontro com o seu verdadeiro ser. Diante de tantos falsos mestres, de tantas pessoas que acreditam ter encontrado o caminho para a redenção, mas são incapazes de soltar os fanatismos, egolatrias, mitomanias e paranoias, porque isso seria desprezar seus egos. Talvez se torne bastante difícil saber quando estamos tratando com um autêntico iniciado, um legítimo iluminado. Contudo, se analisarmos cada comportamento, ficará claro que um ser evoluído não impõe, não oprime, não humilha. Ele ensina sem soberba e com amor. Um mestre não é tirano. Ele proporciona liberdade mental e de conduta. Um iluminado não faz questão de lisonjas a seu nome, mas trabalha sem presunções materiais. Enfim, um confiável guia espiritual é aquele que não é escravizado pelo ego. O primeiro passo para uma radical transformação interna é a plena compreensão da pluralidade do ego. Quem se acredita uno confia que é sempre a mesma pessoa.
em todas as situações. Não captou um dos preceitos básicos da gnose, pois para que consigamos extirpar um a um de nossos egos, precisamos antes entender que eles são muitos e que a tarefa é árdua. E aqui, você que está acompanhando essa aula agora, e você que está assistindo a essa gravação, pensa um pouco. Pensa em você, nesse momento, somente no dia de hoje. Quantas máscaras que você usou? Quantos eus você utilizou no dia de hoje? Será que a mesma pessoa que acordou pela manhã continuou sendo a mesma pessoa após o café da manhã? Será que no meio da manhã ela ainda era a mesma? Será que ela mudou algum comportamento ou ela fingiu ser outra pessoa ao meio-dia? Será que de fato ela almoçou o que ela gostaria de ter almoçado? Ou ela foi, né, aos interesses e comeu? Será que na primeira hora da tarde ela ainda era aquela pessoa que abriu os olhos pela manhã? Será que no meio da tarde ela continuou sendo ela mesma? Ou ela mudou para conversar com alguém? Ou ela se comportou de forma diferente ao sair na rua, ao ir no trabalho? Será que ela foi ela mesma com todas as pessoas? Será que cada sorriso que ela deu foi do mesmo eu que acordou pela manhã? Ou muitos desses sorrisos, na verdade, não gostariam de terem sido dados? Será que aquele eu que acordou pela manhã escondeu a tristeza dele no decorrer do dia ou demonstrou para as pessoas? Será que aquele eu que acordou pela manhã é o mesmo que vai tomar café logo mais tarde? Será que aquele eu, quando está com algumas pessoas, continua sendo ele mesmo? Ou será que ele tenta trazer outras máscaras, vestir outras roupagens? Será que aquele eu que abriu os olhos pela manhã é o mesmo que irá se deitar hoje à noite? Então, se você refletir somente no seu dia, talvez isso fará você enxergar quantos eus, quantos atores, atrizes você, né, encena durante todo o dia. Será que quando você está sozinho, os seus desejos é o mesmo de quando você está fora com alguém, num almoço com os familiares, ou com os amigos, ou com estranhos, ou no trabalho? Será que aquele eu, ele tem a mesma vontade, o mesmo desejo, né, que os demais eus? Será que o que é realmente o desejo do teu eu, da tua essência? Será que você conhece o seu eu? De todos os eus que você vem vivendo desde que você se conhece por gente, e mais aqueles que criaram sem que você tinha consciência do que você queria para a sua vida, será que você gosta mesmo do que você está fazendo? Ou será que fizeram você acreditar que esse era o seu caminho, que isso é o que você gosta de fazer? Será que você realmente faz por você ou você faz em virtude do que a sua família espera que você faça? Será que o seu eu que acorda de manhã vai fazer por você, por ele mesmo, ou vai fazer por tantos outros eus, por tantas outras pessoas? Será que você sabe o que é mesmo que você deseja, o que você quer, o que você busca? Ou você acha que viver dentro dessa sociedade, acordar tal horário, almoçar tal horário, ir para o trabalho tal horário, levar o lixo na rua tal horário, tal dia, né?
Será que isso é o correto? É isso mesmo que você busca? Se sim, identifica esse eu, né? Reflita sobre esse eu. Agora, não o falso eu. Busque realmente encontrar o seu verdadeiro eu, dentre centenas, milhares, talvez, de eus que existem aí. Procure perceber, sentir qual deles é aquele que você gostaria de colocar uma máscara definitiva, ou talvez o correto seria tirar a máscara para ver o que sobra. Obrigado a todos, muito boa noite. Obrigado por terem acompanhado essa aula aqui e fica esse pensamento, essa reflexão e até a próxima aula. Deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal. Até a nossa próxima aula. Valeu. Abraço a todos.